Ele é jornalista, mas ele não se conformaria em ser apenas jornalista, repórter. Ele também é cronista, é escritor. Ele é ator, mas ele não se conformaria em ser apenas ator. Ele é também comediante, humorista. Ele é diretor, mas também não se conformaria em ser apenas diretor. Ele é também dramaturgo. Bom, se o nome dele fosse Caio Silva, seria meio estranho com tantos atributos, né? O nome dele completo é Alexandre Dumas Valadares Ribonde, mas se você mora em Brasília que nem eu, você já ouviu falar ou já o conhece como Alexandre Ribonde, mestre do teatro e meu primeiro convidado aqui do Quando Eu Era Pequeno, quadro que todas as quintas-feiras nesse canal vai percorrer a infância de pessoas muito legais. Eu não poderia começar com outra pessoa que não fosse você, meu mestre. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado, muito obrigado. Estou feliz da vida vendo tudo isso acontecer. Quanta honra, eu sou o primeiro, é? Primeiríssimo. Quanta honra, quanta honra. Você era uma espécie de nômade pelo estado do Espírito Santo na infância, né? Conta pra gente por que e como é que era essa história de nomadismo. Eu acho. Tinha a ver com meu pai e minha mãe, dois, duas almas de cigano, que inventavam de mudar de cidade o tempo todo. Não conseguiam ficar mais de 3 anos numa cidade e ir embora. Então eu nasci numa cidadezinha, bem pequena, lá embaixo, perto da fronteira com o estado do Rio, chamado Mimoso, Mimoso do Sul, uma gracinha. Você conhece, Sim. você foi lá, você e a Luísa de Marilac. Então, nasci lá e saí de lá muito, muito novinho, fui para Cachoeiro de Itapemirim, a grande cidade do sul do estado, que tem várias cidades satélites em volta, Mimoso é uma delas. Depois de lá, nós fomos para Colatina, que é Vale do Rio Doce, esse Rio Doce de tantas tragédias. Depois nos mudamos para Baixo Guandu, que é uma cidade que é fronteira com Minas Gerais. Do lado de lá morava Sebastião Salgado, do lado de cá morava eu. Ele morava em Aimorés, que é Baixo Guandu, quando vira Minas Gerais, chama-se Aimorés. Aimorés, quando vira Espírito Santo, chama-se Baixo Guandu. Você, você costuma dizer que Minas Gerais e o Espírito Santo têm a mesma comida, só que o Minas Gerais é melhor no marketing, né? Muito melhor. Nossa, que bom que você lembra disso. Minas Gerais faz marketing. E tudo que não é dele, ele vende como dele. Ele, Madonna, que sabem fazer marketing, sabe? Sabem se vender como bem melhor do que realmente são. Eu fico impressionado. Eu pensei nisso no marketing mineiro, o dia que eu vi aqui em Brasília uma loja que ostentava o título de biquínis mineiros. Uau! Falei, como assim? Biquínis mineiros? Um estado que não tem Mas praia? tem. A praia de Guarapari é uma praia Ó, mineira, olha que né? eu desligo o computador. E lá no Espírito Santo a gente costuma chamar Minas Gerais de Espírito Santo traz os montes. Ai, que vingança maravilhosa. O dia que eu vi um Tipo capixaba você, né? dizer isso, eu falei, isso é maravilhoso. Espírito Santo traz os montes. Então, e a gente cantava muita musiquinha para ofender mineiro, porque mineiro quando chega na praia, né, eles vão todos para Guarapari ou Marataízes, que são duas praias que eles escolheram como lugar de ir no verão. E eles têm comportamento tipicamente mineiro. Eles chegam na praia segurando a saboneteira e a toalha, né? Enfim, eu cresci aí nesse ambiente tão amistoso, tão apaixonado pelos mineiros. Você sabe que essa rixa com o mineiro, eu fiquei sabendo dela e a desenvolvi depois que eu saí do Espírito Santo. Lá a gente nunca tinha falado nisso. Lá no mineiro não tem importância, eles vão lá para a praia e pronto. Depois que você fica vendo todo esse papo, aqui se fala muito, aqui é Brasília, aqui se fala muito disso. Aí eu entrei na onda, mas de puro folclore, na alma mesmo eu não sinto nada não. Mestre, você tem registrada a sua primeira memória de infância? Tem Qual que é? a primeira lembrança que eu tenho
foi em Mimoso do Sul, que é uma cidade que eu não me lembro de ter morado nela. Não me lembro da cidade. É uma cidade desconhecida para mim, mas eu tenho uma lembrança. Entrar num quarto, havia uma cama enorme e muito alta, com um velho, muito velho, deitado nela, tossindo até morrer. Eu tenho essa memória, esse filme que passa na minha cabeça sempre, sempre, sempre. E não passa com tristeza, passa com melancolia, esse velho tossindo até morrer. E eu perguntei à minha mãe um dia quem era. Minha mãe falou assim: é impossível você se lembrar disso. Nós saímos de Mimoso, você tinha 2 anos. Mas eu me lembro perfeitamente. Então, essa é a minha primeira lembrança de um senhor muito velho, que eu não sei mais quem é, e que tossiu até morrer. É isso que eu lembro. Exatamente. Você se lembra quando a gente foi a Mimoso, que a gente achou uma casa que eu achei que era a casa onde eu tinha nascido? Sim. Achei por achar. Essa é a casa onde eu nasci. Eu disse para você, eu disse para Luísa de Marilac. Quando eu cheguei aqui, eu descrevi a casa inteira para o meu irmão, que é mais velho do que eu. E ele falou: é essa a casa. É essa. Ele se lembra da casa muito bem, falou: é essa a casa. Por que eu sei que eu nasci nessa casa? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas a gente até teve uma pista muito clara lá de que era realmente a sua casa quando nós conversamos com uma senhora já muito idosa que lembrava da sua mãe, né? Só ficou uma dúvida na hora que ela falou assim: é uma senhora muito simpática e muito doce. E eu falei: bom. Eu falei: Mas ela bom, falou que ela era. vai ver que ela era. Mas ela falou que ela era muito boa costureira, né? Muito, muito, isso era verdade. Muito boa costureira. Muito meiga e muito doce. Que estamos falando então, portanto, de Dona Irene e de seu Firmino, que se casaram lá naquela igreja. Firmino Ribonde. Seu Não, seu Ribonde. Ribonde. Seu Ribonde. Que se casaram. Que se casaram naquela igreja maravilhosa lá em Vila Velha, entrando na igreja de mãos dadas com o Carinho, que era o Carlinhos, o seu irmão mais velho, que já foi passear em outras bandas, né? Tá junto com meu pai e minha mãe agora. E a sua mãe chegou de moto, não foi isso? Super moderno. E uma coisa moderníssima, ela e meu pai. Meu pai, quando eles se conheceram num parque de diversão. Estava minha mãe e uma amiga dela chamada Inês, que eu tenho uma foto dessa Inês em algum lugar que eu guardei. Era uma mulher muito bonita, de olhos verdes. Tinha uma fotinha desse tamanho, assim, um 3x4. As duas estavam no parque de diversão e viram um jovem soldado. Isso era 39, foi 1939. Minha mãe tinha 15 anos. E elas não sabiam para quem que ele estava olhando. Então elas fizeram o seguinte acordo, que é bom a gente saber para a gente fazer também. Uma foi ao banheiro. Se ele estivesse interessado pela outra, ele ia se aproximar, porque ela estava sozinha. E depois trocava. Quando minha mãe ficou sozinha, ele se aproximou. Pimba! Achei genial. Gente, as tecnologias de hoje em dia, elas não pensam nisso, né? Não pensam nessas coisas. Genial. E deu certo. Minha mãe com 15 anos, meu pai com 19. Meu pai era motoqueiro, ele tinha uma Harley Davidson. E eles eram a juventude de 1939, a juventude eu diria. Nossa, eu vejo fotos deles, minha mãe de shortzinho, os dois de óculos escuros na moto. E aí eram tão tão moderninhos, tão para frente, que quando foram se casar que se chama de igreja, é o Convento da Penha, uma das mais velhas edificações da colônia do Brasil, né? Uma das mais antigas que existe. Que é no alto de um penhasco, alto de uma penha, daí Nossa Senhora da Penha. Eles subiram de moto, meu irmão no colo de minha mãe, e entraram na igreja para casar, levando o meu irmão. Como isso foi possível em 1939, eu não faço ideia, mas que precisava muita coragem, muita paz de espírito, muita certeza do que estava fazendo, né?
Eu sei que meu irmão chorou e minha mãe teve que chamar a irmã dela, que estava na igreja, para segurar o bebê enquanto ela acabava de casar, porque ele estava chorando. Então, eu acho essa história tão bonita, cara, tão bonita. É a história imediatamente anterior à sua chegada no mundo no dia 12 de dezembro de 1952, não é isso? Eu nasci, sim, portanto, não foi imediatamente antes, foram 13 Alguns anos, né? anos. 13 anos antes. Depois nasceu meu irmão do meio, e depois nasci eu, com tanta distância de um para o outro, que nós somos três filhos únicos. É porque ia crescendo um, aí ficava grande, nascia o outro. Lá em casa, outra modernidade. Só teve filho quando quis. E Olha que tudo, legal. e tudo na tabelinha. Tudo na tabelinha. Enquanto a gente conversa, tá entrando aqui um monte de fotos suas, tá, mestre? Ah, Então, é? tem a, Ah, tem a foto linda que tá no topo do seu Facebook, tá aparecendo aqui pra gente também, com você e os seus irmãos, que eu adoro essa montagem que tem os três. Adoro. é, é. O meu irmão mais velho, de nome Carlos, que eu sempre chamei de carinho. Depois, quando passamos a ser senhores de cabelos brancos, eu e ele, alguns anos antes dele morrer, eu tentei mudar para Carlos. Não dava liga, como se diz em Portugal. Não dava liga. Não era ele. Então eu continuava. Então, às vezes, eu entrava na rua, numa loja, uma coisa, eu chamava ele em voz alta, carinho. As pessoas olhavam. Dois homens de cabelo branco, um chamando o outro de carinho. Mas ele sempre foi o meu carinho. Sempre foi, em todos os sentidos. Um homem extremamente carinhoso, e gentil e problemático. Muito problemático, porque ele tinha uns problemas de saúde grave, ele era alcoólatra, e então, você sabe que o alcoolismo é uma doença monstruosa, monstruosa. Eu até hoje tenho dificuldade em... Eu, por exemplo, não bebo, você sabe disso. E eu sei por quê. Não consigo beber. E não consigo saber me comportar como uma pessoa bêbada. Bêbada, levemente bêbada. Socialmente bêbada, que seja, eu não sei me comportar. Eu fico tenso, eu fico preocupado e tudo. Isso é lembrança de infância. Ah, que Lembrança de barato. infância. É uma pena. Mas é porque a infância ela deixa muitos registros, né, ao longo da Deixa, vida. o tempo todo. E teve uma peça que nós montamos juntos. Nessa peça eu fui seu assessor de imprensa, chamada Azul da Prússia, em que você encarnava um mendigo, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, né? Em diálogo com um jovem. E nas vésperas da peça estrear, quando eu estava te entrevistando para escrever o release, você me falou que era uma homenagem a uma senhora que vivia na rua, em uma das suas cidades de infância, e que cozinhava uma espécie de mato para você e para um amigo seu. Isso é uma aventura. Isso é uma. Nossa, não é? Uhum. Conta A pra gente gente. tinha, eu e esse meu amigo, nós tínhamos o quê? 9 anos, 8 anos. Chamava-se Anselmo, mas o apelido dele era Hominho. Era meu grande amigo e morávamos mais ou menos perto. Havia a minha casa no alto de um morrinho assim, uma casa muito simpática, muito bonita. A estrada de ferro, Vitória Minas, que sai de Belo Horizonte, vai até Vitória, levando, trazendo minério para o porto de Vitória para ser exportado. E do outro lado morava ele. E na beira do trilho, mas do lado onde eu morava, apareceu uma mulher baixinha, bem baixinha, gordinha, negra, não por acaso. A grande maioria dos mendigos nesse país são negros. E ela montou um barraco ali, um barraco assim, uma cabana com pedras e papel. Sabe esse papel grosso de saco de cimento? Com Sim. isso, ela forrou. E ali perto tinha uma lagoa muito pequena, onde crescia taboa. Taboa é pergaminho. Olha que luxo, que coisa bíblica. Era taboa, que são os talos compridos com um picolé na ponta, né? E nasce dentro da água, nasce no charco, na água. E ela colhia isso e cortava os talos.
que é muito macio. Com esse talo também se faz esteira, que é aquela coisa fofa, que você aperta é fofa, é aquilo. Tem aquela, só que verdinho, ainda estava verde, não estava seco. E ela fazia um refogado para a gente. Era o almoço que ela oferecia para mim e para o hominho. Era o refogadinho. E o primeiro dia a gente olhava aquilo com a cara tão estranha, cara. Vendo a mulher cozinhar mato. É o mato que nasce ali naquela lagoa. Mas a gente comia. Só que a gente nunca contou para as mães da gente, não, que eu acho que daria problema. Dizer, comi mato com aquela senhora mendiga que tá ali. Mas ela se tornou nossa grande amiga e ela era extremamente mal-humorada. Muito mal-humorada. Ela brigava com a gente o tempo todo, mandava a gente embora. Sai, sai, vai embora, vai embora, vai embora. O que me fez lembrar, muitos anos depois, aqui em Brasília, eu já adulto, eu estava sentado naqueles bancos que tem em frente ao Conjunto Nacional, na calçada, tem uns banquinhos. Estava sentado ali fumando um cigarro francês, gitano, que é extra forte, tem um cheiro fortíssimo, que é um cigarro que, na época que eu fumava, eu gostava muito. Chegou uma mendiga, sentou do meu lado e falou, me dá um cigarro? Eu peguei um gitano, entreguei, que era um cigarro importado. Entreguei para ela, ela deu o primeiro tapa que ela deu, falei, que merda de cigarro, jogou no chão, pisou em cima, esmacou. Levantou e foi embora. Mas, falando em desejos de infância, você se recorda dos seus... Era um papo comum na sua infância ou não? Esse do o que você vai ser quando crescer? E se era, você tinha alguma... Você fazia alguma espécie de projeção do que você se tornaria? Você já sabia que se tornaria ator, jornalista, todos esses atributos que eu comecei o vídeo contando? Olha, eu não sei se eu já te contei isso. Eu morava em Colatina, às margens do Rio Doce, quando eu fui ao cinema. Minha mãe gostava muito de me levar para o cinema. Ela passava de tarde, eu estava na escola, ela passava na escola dizendo que eu tinha que ir para o médico fazer uma consulta, me pegava e me levava e me levava para o cinema. Maravilhosa, dona Não Irene. isso é maravilhoso. Aí eu fui com ela ver um filme que fez muito sucesso nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, Marcelino, Pão e Vinho, que é um filme dirigido por um húngaro, não vou lembrar o nome dele, mas é um filme espanhol, da Espanha franquista. Só que muito bom, é um filme terrivelmente cristão, católico, é um milagre de Jesus, mas depois de grande eu vi, é um filme lindíssimo, realmente emocionante. E quando eu saí do cinema, eu disse para minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser ator. Eu disse isso sobre o impacto que o filme tinha causado em mim. Eu tinha ficado tão emocionado vendo o filme, era tão maravilhoso. O ator, que era uma criança da minha idade, era tão maravilhoso que eu disse isso para ela. E minha mãe olhou para mim e respondeu: não criei filho para ser palhaço de ninguém. E encerrou o assunto. Mas isso não significou nada, me tornei ator do mesmo jeito. Anos depois, aqui em Brasília, eu estava trabalhando, eu fui assistente de direção numa ópera, e estava conversando com o diretor, que era um carioca, muita gente boa, que estava aqui em Brasília para dirigir essa ópera, e contei essa história para ele. E quando eu acabei de ver Marcelino Pão e Vinho, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser ator. Ele olhou para mim e falou assim, é da minha idade. Quando eu vi Marcelino Pão e Vinho, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser viado. E se tornou viado, tá vendo? Não é fantástico que um filme possa causar tantos impactos diversos? Assim? É maravilhoso. Maravilhoso, né? Como é que eu vou esquecer uma coisa dessa? Nunca vou esquecer isso. Pra gente encerrar mesmo agora, como é que você definiria a sua infância, mestre? Ela foi uma infância feliz, foi uma infância melancólica, problemática, enfim, como você definiria que foi a sua infância? Todas essas palavras aí se encaixam. Quando eu vejo algumas fotos da minha infância, eu vejo uma criança de olhar muito triste, porque tinha problemas, né? A família é sempre um problema, né?
E eu era muito observador da família e via as coisas acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu fui uma criança com carrinho de rolimã, eu fui uma criança que tinha medo de fantasma, que saía correndo, que tinha fantasma gritando, papai! Tinha tudo. Eu era uma criança, fazia guerra de mamona, tomava banho de rio, tudo. Uma criança do interior. Fui uma criança do interior. Fui feliz. Fui bastante, mas tenho lembranças assim complicadas também que eu tento resolver até hoje na minha cabeça, ligado a meu irmão, ligado a minha mãe, coisas assim que eu tento solucionar até hoje. Mas acho que nada tão grave assim não que seja irrecuperável. Eu acho que dá para sobreviver. Eu tenho sobrevivido. Tenho sobrevivido até que bem. E eu acho que essa criança nunca morreu em você, sabia? Nunca, né? Não é, não é. De vez em quando eu olho para minha casa, que tem tanto bibelô, tanto brinquedo, tanta coisa. Eu sou encantado com brinquedos, com carrinhos, com bonequinhos. Eu falo, gente, parece que quem mora aqui nessa casa é uma criança que coleciona brinquedos. Eu tenho esse lado criança para sempre. Eu tenho umas alegrias de criança e tal. Né? O seu repertório de piadas, quando as melhores, as que são mais legais que você conta, são aquelas mais bobinhas, assim, que são muito engraçadas. Você contando fica muito engraçado. Pois é, pois é. Hoje em dia eu conto algumas piadas para as pessoas dessas, e elas não riem. Eu morro de pena. Que Eu fico pena. com uma pena, que pena, não dá. Outro dia eu contei uma piada no Facebook, ninguém entendeu a piada, ficou todo mundo comentando do ponto de vista correto. Não me reprimindo, porque eu não fiz nada de errado, mas correto, correto, falando das coisas, falando da coisa de um ponto de vista correto, como se eu tivesse feito uma análise correta de uma situação. Não, eu estava contando uma piada, eu estava gozando com a situação e todo mundo achou que eu estava fazendo uma análise. E eu fico com uma certa pena, né? Porque rir é tão, tão bom, é É tão tão gostoso, necessário. não é? Um beijo, mestre.